João capítulo 9, versículo 1, que Jesus estava passando pela cidade e viu o cego. Jesus trabalhando, João detalhando que Jesus vê e trabalha na limitação da deficiência daquele homem. Porque já na era mais, Jesus vai dizer, porque João vai registrar, e Jesus viu quem? O cego. Qual é a limitação do cego? Ver. É porque Deus faz aquilo que você não consegue fazer. Amém. E aquilo que hoje é limitação, e depois no próximo versículo, alguns discípulos ali vão interrogar e falar várias coisas. Quem pecou, se foi o pai, se foi ele. Deus vai dizer, não foi nem pai, nem ele que pecou. Mas é para que a obra do Senhor seja manifesta. Então, nós falamos hoje pela manhã que aquilo que para você é deficiência e limitação hoje será um resumo de um testemunho daquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Porque, pastor diz aí, quando João vai dizer, Jesus passou e curou. Não, Jesus viu. Porque Jesus sempre, quando ele passa em algum lugar com um propósito. Jesus não passa por passar, Jesus passa observando. E aquilo que é limitação para você hoje vai ser uma provocação de um milagre, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Amém. Na semana passada nós falamos aqui sobre vista e visão. Aleluia! E aí também o Senhor ministrou ao nosso coração poderoso. E hoje eu estava conversando com o Senhor nessa missão maravilhosa, Miranda do Douro, das atividades da igreja, Vila das Aves, Vila Nova de Gaia. E ele me fez passar por Salmos, por livro de Salmos. Hoje é culto de missão. E eu perguntei para o Senhor, mas Deus, é culto de missões. Por que esses Salmos? E eu já ministrei aqui em outra oportunidade sobre Salmos, esse mesmo Salmo que nós vamos relatar aqui, mas dentro de um verso específico, somente um verso. Mas hoje nós vamos trabalhar um outro, dentro de um outro parâmetro, de uma outra visão, aqui que o Senhor me deu dentro desses minutos que nós temos. Então eu vou pedir para você abrir em Salmos 23, por favor. O 23. E na última ministração que falamos sobre esse salmo, falamos especificamente do verso 3. Não sei se você estava nesse culto. Tinha muita gente aqui, né? Estava nesse culto. Refrigera a minha alma. Que refrigerar não é nem aquecer e nem esfriar, é manter a temperatura. Quem lembra? Então o Senhor diz, independente do estágio da vida, se é nos momentos bons ou nos momentos ruins. O salmista está dizendo, refrigera minha alma, ou seja, me mantém em equilíbrio. Se a temperatura externa for calor, como está aqui agora, 40 graus, ou ser menos 10, quem está refrigerado, ele mantém a temperatura. Independente do que está acontecendo externamente, não altera o interno quem ele é. Aleluia! Então, independente da situação, ele mantém. Mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Vamos lá. Salmos 23, todos acharam? Amém. Eu vou ler 2 versos, nós não vou conseguir talvez trabalhar nos 2, mas eu vou ler o 4 e o 5. Que diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. 5. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E quantos louvam a Deus por essa palavra? Amém. Estão preparados aí? Oh Jesus, que presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Então mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Como eu disse, já ouvimos belos louvores, palavras, testemunhos. Então é um resumo aqui, para a gente terminar um horário abençoado. Então, como o horário passa rápido, eu vou pedir para você redobrar sua atenção para que nada
para que você não perca nada. Aqui nós estamos diante de um salmo muito conhecido por todos nós, não é mesmo? Todos estão me ouvindo bem aí atrás? Estão ouvindo bem? Tá bom. Um salmo muito conhecido, muito ministrado, pregado, e muita gente conhece, é um dos salmos, muitos já sabem recitá-lo, né? Sem mesmo fazer a leitura, mas conseguem de forma de cor, podemos dizer assim, né? Conhecer o Salmo 23. De fato, que é muito conhecido em todas as gerações, né? Desde os pais, dos avós, bisavós, que servem ao Senhor, que tiveram contato com o Evangelho, conhecem muito bem esse Salmo. E o Salmo, eu já falei aqui em outra oportunidade, que o livro do Salmo eu gosto muito, particularmente, do livro de Salmos, porque é uma oportunidade que Deus dá para o homem expressar os seus sentimentos, as suas emoções, né? Não é um livro em que vai fazer uma narrativa de um contexto histórico, mas são situações, são vários escritores que escreveram o Salmo, não foi só Davi, e é uma oportunidade que Deus dá, claro, todos eles inspirados por Deus, de expressar, muitos deles, os seus sentimentos. São momentos em que Deus abrindo a oportunidade para o homem salmodiar, ou seja, através de louvores, de cânticos de adoração, ou até mesmo registros de momentos de intimidade e de oração entre o homem e Deus. Momentos de relacionamento, de comunhão, de intimidade. É o homem, resumindo, é o homem abrindo o coração, expressando seus sentimentos ao Senhor. E quando eu leio aqui o Salmo 23, que é muito conhecido, o salmista, quem escreve esse salmo, Davi, é o salmista Davi, e quando ele escreve esse salmo, ele vai iniciar dizendo: o Senhor é o meu pastor. E quando eu li essa expressão, o Senhor é o meu pastor, parece algo muito normal, muito comum, mas o Espírito Santo me fez entender que naquele momento da vida de Davi, Deus estava se revelando a ele como pastor. Vamos lá, presta atenção. E aí o Espírito Santo falou para mim: meu filho, tem estágios e estações na nossa vida que Deus se revela conforme o contexto que nós estamos vivendo. Glória. Está diante de um gigante. Como que Deus se revela para Davi? Ele é o Senhor dos exércitos. Glória. No meio das aflições, das dificuldades, Deus se revela conforme o contexto que você está vivendo. Davi não está resumindo ou encaixando Jesus dentro dos atributos de um pastor somente, mas não. Neste momento da vida dele, ele fazendo uma analogia aqui, analisando o contexto que ele estava vivendo, ele olhou para Deus e não viu naquele momento o Deus dos exércitos que destruiu os inimigos. Mas naquele momento da vida dele, eu sinto um temor de Deus aqui nesta noite, porque a palavra aqui não fala para as paredes. Tem alguém aqui que tem chamado, que tem promessa, que tem uma missão, que tem um dom, que tem um talento, mas nesse momento está vivendo estágios da vida difíceis, desafiadores. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. O bom pastor, ele se revela para você e conhece as suas fraquezas e limitações. Quando ele quer destruir um exército, ele se revela como o Senhor dos exércitos. Ele tem poder, ele opera, ele faz. Mas tem momentos da nossa vida, meus irmãos e irmãs, que o nosso Senhor, o nosso Deus poderoso, se revela como o quê? Pastor. E quando eu li isso, eu entendi que Davi naquele momento está dizendo: a estação que eu estou vivendo hoje na minha vida, quando eu olho para Deus, eu não vejo derrubando o filisteu, derrubando o gigante, mas eu vejo ele como meu pastor, porque ele sabe como que eu estou. Porque o pastor conhece as suas ovelhas. O bom pastor conhece mandar. Opa, tem uma coisa diferente nela. Tem alguma coisa acontecendo. Ele está dizendo assim: Deus, ele é o Senhor, ele é o meu pastor. Ele sabe que eu estou vivendo. E olha o que acontece. Vou resumir aqui, que é muita coisa. E depois que ele define que nessa estação da vida dele, ele está olhando para Deus e vendo ele como pastor,
tem a vírgula, por isso que eu peço para você manter a Bíblia aberta. E quando Paulo, Danilo, pastor Ezequiel, ele conclui, define que mesmo nos tempos de escassez e provações, ele é o meu pastor, vem a vírgula e depois dizendo aqui, e nada me faltará. É o salmista dizendo, em resumo, ele é o meu pastor, ele me conhece, ele sabe como eu estou, como eu vim para o mundo hoje. Mas pelo fato dele se revelar como pastor para mim, eu saio desse culto com a convicção e com a certeza que de nada eu tenho falta. Eu sinto graça e temor de Deus aqui nesta noite, porque o Senhor está dizendo, eu sou aquilo que você precisa que eu seja. Ele é o teu pastor, ele é o teu amigo, ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Ele está contigo, ele não te deixa, ele não te desampara, ele é o teu pastor. Como ele é o meu pastor, eu oro, pastor Ezequiel, para aquilo que a vista, ele estava no domingo, sabe? Aquilo que a vista está dizendo que é uma realidade. Mas quando eu lembro que ele é o meu pastor, eu concluo, posso até não estar morando na casa que eu desejava, posso até estar vindo para a igreja a pé, eu teria ido nas obras, posso até estar morando num quarto compartilhado ou no T4, mas quando eu olho para o meu pastor, ele é suficiente para mim. Oh, Espírito Santo. Eu posso não ter o melhor emprego da Europa, eu posso não receber os melhores ordenados da Europa, eu posso não sentar nas melhores cadeiras de uma universidade da Europa, mas ele é o meu pastor, ele é o meu pastor, ele é completo, ele faz tudo. Aleluia, eu não preciso de nada, porque ele é meu amigo, ele é meu socorro. Quando eu estou fraco, ele me diz, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando eu penso assim, aonde que vai vir meu socorro? Ele vai dizer, eleve os olhos para os montes, pode o recurso da terra ter se esgotado, mas quando você reconhece que ele é pastor, ele está dizendo, eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou no controle, eu estou cuidando de tudo na sua vida. Tem alguém vai orar para um crente que no domingo podia estar no shopping, podia estar passeando, podia estar vendo série Netflix em casa, mas decidiu vir para a igreja. E alguém vai orar e vai dizer, falta isso, falta aquilo para você, está faltando a saúde, está faltando emprego, está faltando promoção, mas quem reconhece que ele é pastor, vem para o culto dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, e ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei e exultarei ao Deus da minha salvação. Eu tenho tudo. Glória a Deus. De nada eu tenho falta. Glória a Jesus. E aí esse pastor vai me deitar aqui de faixa falando sobre isso. Que é um lançamento para as águas tranquilas, refrigerar minha alma livre para as veredas da justiça do amor do seu nome. E agora nós entramos aqui para já caminhar para o fim, nosso lado está chegando. O verso 4. Ainda que eu andasse por onde? A sombra da morte. Olha aqui, ó. Meu Deus! Isso é muito forte. E quando eu estava lendo, o Espírito Santo falou para mim, me fez me atentar a um detalhe aqui no texto da Bíblia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra. E a sombra, pastor Ezequiel, eu sei que o senhor conhece muito de Bíblia, sabe? A sombra não é necessariamente a revelação de uma verdade. Pastor, me explica melhor. A sombra está fazendo sombra de algo que é real, que é verdadeiro, mas nem sempre a sombra vai revelar uma realidade. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? O Espírito Santo falou para mim, meu filho, ainda que ande pelo vale, é só uma sombra, mas não define a realidade. Porque a sombra está aqui hoje.
para lá, a sombra se move. Ele está dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra, é só uma sombra, não a realidade, porque a sombra passa, mas a palavra ela permanece. Eu senti Deus agora aqui falando com alguém, e ele está dizendo, a sombra está dizendo, acabou, é o fim, não canta mais, não prega mais, não evangeliza mais, vai voltar para o Brasil, aleluia Jesus, chorando, reclamando, a sombra está dizendo isso, mas o Pai me trouxe aqui nessa noite para dizer que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque Ele está conosco. O problema de muito crente é que ele está parando, retrocedendo, deixando de fazer missão só por causa de uma sombra. Mas o Senhor está dizendo, e Davi, conhecimento de causa, está salmodiando, dizendo, eu posso andar pelo vale, a sombra, até perigo de morte. Mas uma coisa eu quero dizer, que eu não temerei mal algum. Por que eu não temerei mal algum? Porque eu sou forte, porque eu sou valente, porque eu tenho 30, 40, 50 anos de crente? Não, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus, você consegue fechar os seus olhos por um instante? Porque papai trouxe alguém aqui nessa noite para dizer bem assim, você não está sozinho, você tem um pastor. E ele está te dizendo nesta noite, eu sou suficiente para você. Qual é a sua limitação? Qual é a sua deficiência? O Senhor está dizendo, olhai para o autor e consumador da vossa fé, porque Ele está contigo todos os dias da sua vida. Não te deixarei, não te desampararei. O Senhor está dizendo, eu estou contigo, e não importa se hoje você está passando pelo vale, ou está vivendo um momento de oásis, o melhor momento da sua vida, mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo. Eu termino aqui dizendo, oh glória a Deus, a tua vara e o teu cajado me consolam. É que vai ser o tema para outro dia, que o orador não deixa. Que eu quero só dar um spoiler, como se diz, né? A diferença entre ser ovelha. Aqui, pastor, isso aplica-se a quem? É isso aqui, eu quero terminar assim, para você não ir embora sem entender. Para quem aplica-se tudo isso que o Senhor falou? Pastor, ele cuida e pastoreia quem? Ovelhas. Mas tem pessoas que estão dentro do mesmo rebanho, no mesmo ambiente, mas não são ovelhas. Meu Deus! Logo, tudo isso que nós falamos, desde o refrigério da alma, desde o cuidado de Deus, desde levar a paz dos verdejantes, não se aplica para quem não é ovelha. Meu Deus, pastor, os últimos minutos fala sobre isso. Porque papai trouxe alguém aqui para dizer, não seja somente um frequentador, mas seja uma ovelha. Porque, pastor, em resumo, o que é? A vara e o cajado, quais são basicamente as suas funções? Nós vamos entender que ela tem um propósito de contar, estimular e chamar a ovelha. Primeiro ponto aqui em resumo, quando o pastor Davi está no pasto e as ovelhas estão vindo, ele vai contando uma, ele vai usando duas, três, ele vai contando. Então, todos chegaram no aprisco, todos estão sob cuidado, o pastor utiliza para a contagem, 1, 2, 3. Por isso que o Senhor vai falar aquela parada das ovelhas perdidas, porque o pastor foi contando. Quando chegou na 99 para completar a 100, cadê a 60ª? Não está. Então ele percebeu através da contagem. Um dos objetivos é fazer a contagem. Segundo, é estimular.
estimular. Olha aqui o que o salmista está dizendo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o objetivo aqui do pastor é o que também? Além de fazer a contagem das ovelhas, é estimular as ovelhas. Porque o pastor faz isso. Pastor, me dá um exemplo bíblico para aplicar para a minha vida aqui agora. Quando o pastor está estimulando a ovelha está querendo desistir. Daí o pastor vai dizendo, vai, não desista. Ele vai usando o quê? Cajado, a vara, para contar, para estimular, dizendo, não é hora de parar. Hoje é noite que você está chorando, mas se você perseverar até o fim, Deus tem vitória, Deus tem um novo tempo, Deus tem um novo momento para a sua vida, para a tua casa, para o teu ministério. E o pastor vai estimulando, e tem algumas ovelhas que às vezes querem andar meio desgarrada, desanimada, e o pastor sabe, o pastor conhece as ovelhas. Ele sabe quando a ovelha está com preguiça e não quer ir. O pastor sabe. O pastor sabe quando a ovelha está cansada e não quer ir, mas não consegue ir. Ele conhece quando a ovelha dá desculpa para não ir, mas ele vai utilizar a ferramenta que ele tem para dizer assim, ó, para a ovelha que está caindo, estou cansado, não vai dar para mim. Aí vai dar uma cutucada na ovelha. Levanta, vai para oração, vai buscar ao Senhor. Deus é contigo. O que está acontecendo com você? É tempo de se levantar, é tempo de buscar, é tempo de consagrar. O pastor vai estimulando, vai incentivando a ovelha a se movimentar. E por último, o pastor vai fazer o que mais? O cajado, a vara e o cajado, o propósito de contar, estimular e chamar. É a ovelha da vida que está indo distante. Ele vai utilizar o que? Vem para cá. Eu estou te chamando, mas chamando por quê? Por que está chamando a minha atenção, pastor? Hoje não é culto de doutrina, é culto de missões. Mas o pastor, quando ele chama, é porque ele está vendo que ali há uma grande probabilidade de você se perder no caminho. E o pastor veio dar uma puxada. Por quê? Porque percebe, você talvez não está percebendo, mas o pastor está observando, opa, cadê o vigor daquele irmão? O que aconteceu com aquela irmã que não está mais vindo das orações? E o pastor vai chamar para próximo, para dizer bem assim, ó, eu estou te chamando a tua atenção para você não se desfalecer, para você não se perder na caminhada. E o pastor nessa noite, porque ele é muito curto, mas o Senhor está dizendo através aqui da sua palavra, concluindo, primeiro contar, estimular e chamar, e por último, preparar uma mesa perante a mim, diante dos meus inimigos. E aqui eu termino. Pastor Ezequiel, quando eu li isso, parece aqui, se você fazer uma análise aqui da literatura, parece dois cenários totalmente diferentes. Vamos analisar aqui junto. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. O salmista está dentro de uma direção. Depois do 5, parece que já é outro tema. Porque ele está falando sobre pastor e ovelha. Daqui a pouco ele já muda. Prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos. E quando eu li essa parte A, o Espírito Santo ministrou algo ao meu coração. Quando Deus está falando, quando o salmista está dizendo que o Senhor prepara uma mesa perante a mim na presença dos inimigos, o Senhor está dizendo que nos tempos de guerra, nos tempos de peleja, o Senhor ainda prepara a mesa perante os inimigos. Pastor, me explica melhor. O Espírito Santo ministrou meu coração e eu perguntei, eu vou conversando, lendo Bíblia e conversando, Senhor, na presença dos inimigos não é momento de ir para cima, não é momento de ir para a guerra e para a peleja. E o Espírito Santo falou para mim, não, meu filho, tem guerras que você precisa entender que eu estou no controle e no domínio de todas as coisas. E eu preparo uma mesa
diante dos inimigos. E eu perguntei para o Espírito Santo: o que é essa mesa? Quem vai querer sentar para se alimentar em tempos de guerra? E o Espírito Santo falou para mim: meu filho, prepare uma mesa diante dos inimigos. E se você for fazer uma análise lógica, eu sentado na mesa me alimentando, eu sou alvo fácil do inimigo. O inimigo está vindo contra mim, pelejar contra a minha vida, contra a minha casa, e eu estou sentado na mesa. Mas o Espírito Santo falou algo forte. Eu vou finalizar aqui para a gente orar. Quando eu preparo uma mesa perante a ti, diante dos inimigos, é eu dizendo: eu estabeleço limites da ação do inimigo contra a sua vida. De novo, é o Senhor dizendo aqui na vida, pastor Luiz Henrique. Ele diz assim: ó, pode sentar, pastor Luiz Henrique, missionário. Pode ficar, mas o inimigo está vindo. Acalma o teu coração, se aceita, porque eu estou no controle e eu estou delimitando até aqui o inimigo pode ir, daqui adiante ele não pode, porque quem está no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo: o tempo é curto para poder explicar, mas ele está dizendo bem assim para alguém, enquanto você coloca os seus pés: eu estou preparando uma mesa. Ah, pastor, perguntar o da vitória, perguntar no altar, ele não, esse evangelho pregado em muitos lugares por aí, não. É o salmista dizendo: nos tempos de guerra, Deus ainda prepara a mesa para os seus se alimentarem. Meu irmão, enquanto o Espírito Santo ministrava essa palavra, ele falava assim para mim: se eu abrir a tua visão espiritual, diabo, tu vai conseguir enxergar, ver, ter a visão que se o inimigo pudesse, ele arrancava a porta da tua casa, entrava e destruía tudo. Mas sabe por que ele quer e não encontra êxito naquilo que ele quer? É porque eu preparei uma mesa para ti. E eu estabeleci limites daqui o inimigo não vai passar. Eu senti Deus aqui falando com alguém agora. É o Senhor dizendo para